Ele é médico fisiatra e médico do trabalho e vem falar um pouco para a gente aqui sobre anamnese e exame físico. Ele é doutor em ergonomia também, vem lá do Sul e é um forte suspeito de ter trazido a chuva de lá. Quando eu saí de Floripa ontem, não estava chovendo, não. Bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da nossa experiência e vir aprender com vocês também. Tá? Pode passar o próximo. Bom, quando se fala em anamnese e exame físico, a gente percebe que isso não é uma característica nossa, uma característica da atualidade, né? Há muito tempo atrás já se falava em como avaliar, como examinar. Então, vamos resgatar em alguns minutos, em poucos minutos, alguma coisa dessa questão, vendo que, na mitologia grega, na questão do Horus, do deus egípcio, tinha os filhos de Ísis e Osíris, e aqui tem o nosso R do olho esquerdo, né? Isso a gente coloca na nossa prescrição, né? Tentando invocar proteção, inspiração, se não divinas, mas pelo menos alguma inspiração de relembrar a questão anatômica, né? Que nisso nos precisa um pouco de inspiração e bastante transpiração. Depois de 20, 30 anos de medicina, a gente tem que, ao longo desse tempo, né, voltar com a questão da anatomia, fisiologia, inclusive. Dando um saltozinho para o Renascimento, lá, aqui, a arte e a medicina se encontravam numa junção muito significativa. E é quando se começou a conhecer com Leonardo da Vinci, muito falado em filmes e livros agora da atualidade, essa questão da necessidade do conhecimento anatômico. Então, essa anatomia mais profunda, mais circunscrita, já não é mais padrão nosso, né, do século XXI. E, fazendo aqui uma interlocução com a nossa colega do INSS, a doutora Virgínia, na questão de que, quando você vai examinar, procura ver que os teus pacientes não estão sendo avaliados em algum momento, em alguns testes, né, porque seus risos e mesmo prantos poderão ser mais naturais. Seguindo, então, com a questão da história da arte, o Dürer, né, que foi discípulo de Da Vinci, também contemplando aqui a imagem do pai dele, eu estou deixando aqui para a gente discutir depois se isso aqui é um desvio do dedo, isso é mais da questão da evolução da faixa etária, isso aqui já seria um Dort naquela ocasião. E Miguel Ângelo, com todo o seu estudo da anatomia, a descrição dos extensores, extensor do quarto dedo. Então, novamente, aqui a anatomia precisa nos pautar com muita profundidade quando se quer avaliar alguma estrutura especificamente. E o Vesálio, que deu uma sistematizada nisso, aqui já agora como médico, lá como pintor, como artista, como gênio. E nessa questão aqui, então, em 1543, quando ele disseca e nos mostra, nos dá mais visibilidade àquilo que era muito externo, que era muito superficial. Apesar de que as dissecções já ocorriam já desde o século XII, do século XIII, mas a igreja mantinha isso de uma forma muito obscura, né? E aqui a coisa se deu mais de uma forma mais evoluída, mais aberta. Nosso conhecido Bernardino Mahamazini, pai da nossa medicina do trabalho, questionando aqui a questão da ocupação já no século XVII e começo do século XVIII. Lembrar que, na questão da clínica especificamente, quando sai um pouco da anatomia, entra na fisiologia mesmo com Bernardino Ramazzini, Foucault, já no nascimento da clínica, já falava da questão do olho, da questão da visibilidade. E aí começa a modificar um pouquinho a forma de como a gente vai atuar em cima desses pacientes. Quando antes se perguntava o que você tem, agora vai lhe dar alguma estruturação mais anatômica, onde lhe dói. Então, aí o questionamento vai ficar um pouco mais específico, e aí também o nascimento de algumas especialidades dentro dessa questão. Essa questão da visibilidade, então, essa estrutura plurissensorial tem que olhar o que toca, tem que ouvir e tem que, além disso, ver. Então, a nossa avaliação tem que ficar um pouco mais ampla e o nosso conhecimento um pouco mais abstrato, afora aquela questão anatômica pura. Próximo, por favor. O Escher também fazendo essa interação, então, do que é real, o que é abstrato, o que é anatômico, o que é funcional. Além da mão, então, se tem que dar um impulso mais significativo na clínica daquela pessoa, né, que tem uma mão, tem uma vida alterada, tem dor, tem sono. Então, não examinar circunscritamente aquele segmento anatômico. E a evolução no sentido de de Jure, já no
1992, quando fala da NR17, então toda essa questão psíquica envolvida. Próximo, por favor. Então, resgatando essas informações, o paciente nos diz assim, olha, minha doença está aqui. Às vezes ele consegue pontilhar, às vezes ele consegue dizer, meu dedo está aqui, eu consigo pontilhar exatamente. Às vezes ele diz, é uma dor no braço. E quando a questão fica difusa, realmente a complicação fica um pouco maior. E o questionamento de como é que você não consegue ver, como é que o exame não mostra, como é que um exame tipo uma ressonância magnética não me mostra uma lesão que eu tenho no punho, no braço, na região cervical, caro como é uma ressonância magnética. Como é que o ultrassom que o médico está olhando não consegue ver que eu estou doente, que eu tenho essa patologia? Então, além do que o paciente está querendo nos informar, o que é que ele quer nos mostrar, além do que ele está falando especificamente? É uma dor, tem sofrimento, tem simulação, tem ganho secundário? Isso aqui já é um pouco mais da visão dos colegas da perícia do INSS, né? Ou alguma perícia que não seja do INSS, mas de alguma outra instituição. Então, a discussão da invisibilidade, a questão da anatomia orgânica, nem sempre está muito claro. Isso já começava a nos incomodar já desde a década passada. Como é que não é visível isso? Como é que eu examino, eu procuro estudar anatomia, eu procuro estudar fisiologia e não consigo detectar com muita propriedade? Algumas coisas são clássicas, um túnel do carpo, mais ou menos clássico, uma epicondilite, mais ou menos clássico. Mas por que eu não consigo examinar isso, né? Encontrar essa discussão? Até a Maria José Aninho, em 2001, já está com a bibliografia, ela é jornalista, também falava dessa questão da invisibilidade. Próximo, por favor. Então, esse conceito da Maria Carvalho, da Margarida, lá do HC de 99, é a questão da campainha. Esse é um exemplo muito interessante, porque fica aquela reverberação do quadro doloroso. E a discussão, então, advém já em 2001 com a questão do quinto sinal vital, e aqui, comentando alguma coisa do nosso neurocirurgião de Santa Catarina, quando a questão ficava muito superficializada, quando se transformava quinto sinal vital em dolorímetro de bolso. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado, eventualmente, com alguns testes que são completamente diagnósticos, né? Algumas coisas, alguns bolos muito prontos. Próximo, por favor. Então, nós temos a questão da convergência. Quando os exames, no exame físico, eu consigo, pensando anatomia, pensando fisiologia, vou me encontrando com o meu raciocínio clínico e, no final da minha avaliação, eu consigo convergir para um diagnóstico. Agora, a questão da divergência, eu também tenho que ter em mente, porque à medida que eu vou fazendo os exames, eu faço alguns outros exames que também vão me esclarecer a questão, como a gente vai comentar, da sensibilidade e da especificidade. Eu tenho que também fazer alguns outros testes que eu sei que, teoricamente, não são sensíveis para aquela patologia, mas caracterizar que aquele teste está negativo ou está ausente diante daquela patologia. Então, ao mesmo tempo que eu faço a convergência dos testes para caracterizar o quadro clínico, eu faço alguns para descaracterizar o quadro clínico, para ver se realmente eu consigo encontrar razões que justifiquem a minha ausência àquele diagnóstico que eu estou avaliando. E quando a questão da tangência, quando os dois se sobrepõem, daí fica mais difícil. Chama o médico, porque daí fica mais complicado de achar o exame. Esse protocolo nós tivemos a oportunidade de avaliar no nosso mestrado, em 94, em razão do baseado da doutora Namara Batistella, do HC de São Paulo. Mas, antes do exame, aqui já é uma contribuição de vários autores, nossa inclusive, e na sala de espera, como é que está sentado esse paciente? Ele está fazendo careta de dor? Ele quer nos mostrar alguma coisa com isso ou ele está sentindo dor? Como é que ele anda em atitude antálgica? Como é que ele cumprimenta o médico? Uma mão firme, uma força de preensão adequada? A discussão do comprimento da mão tem vários trabalhos americanos, inclusive da parte leiga. O que psicologicamente um aperto de mão me informa? Um aperto de mão tem um significado para o médico, um aperto de mão tem um significado para uma outra pessoa fora de uma instituição da área da saúde. Então, essa questão do comprimento da mão tem sido estudado a nível de América do Norte e é bastante interessante a gente olhar essa questão do aperto de mão. Que sentidos ele pode nos dar? Como que essa pessoa nos senta no consultório, como é que pendura a roupa, a bolsa, ele faz elevação de ombro, não faz, ele faz alguma restrição, ele coloca com o membro contralateral, e nada mais do que ser também gentil e pegar o peso da bolsa, o peso da sacola, para verificar como é que está, o que ela está carregando com isso. Ela veio de um supermercado, ela veio de casa, que peso ela está carregando com isso?
Como é que é o manuseio desses documentos dentro da bolsa, né? Você me vê a sua carteira de identidade, você me vê a sua carteira de trabalho. Aqui, então, claro, com uma visão um pouco mais de perito do INSS. Como é que tira a roupa, etc. Próximo, por favor. Então, nessa questão da avaliação, é clássico, né, esse modificado de Batistella, as coisas que você tem que fazer em relação à identificação, estado civil, se casada, mora com quantas pessoas dentro da sua residência, tem dupla jornada, tem tripla, a idade dos filhos, a questão da amamentação ou mesmo do colo, se está segurando com o antebraço, dominância, que pode ter uma pequena hipertrofia, a questão de algumas profissões, algumas atividades, já são clássicos que, quando nós, médicos do trabalho, já conhecemos alguns postos de trabalho, já temos uma ideia aproximada do que faz aquele movimento naquela função. Próximo. Se a gente pode detalhar um pouco mais para frente. Uma coisa que ajuda muito os pacientes a nos fornecer uma fotografia melhor, ele tentar identificar o que é dor, o que é formigamento. Às vezes eu não entendo muito o que é formigamento e diminuição de sensibilidade, mas a gente procura explicar e procura padronizar isso, uma fotografia melhor do nosso paciente. Próximo. Dentro da anamnese específica tem todo um rito, né? Tem todo um ritual de várias perguntas clássicas. Quanto tempo começou a dor? Se acorda de noite, eu já vou pensar mais em alguma coisa tipo neuropatia. Se qual o movimento que ele faz para aliviar a dor, se o próprio movimento de Flick, né? Quando ele faz isso aqui, ele está aliviando o quadro de dor, ele faz isso porque alivia, não alivia. Ele coloca dentro d'água para melhorar a dor. Essa dor está em repouso, é mais um inflamatório, é mais dor do movimento, mais um pensar no quadro reumático. A discussão da dormência, do formigamento, a sensação de peso que é subjetiva, né? Tem que observar isso. A questão da diminuição de força, novamente subjetiva, não adianta eu ter um dinamômetro, obrigado, faltou. Não adianta eu ter o dinamômetro, como a gente aplicava na nossa dissertação de mestrado também, mas é a questão subjetiva, eu posso apertar mais ou menos, né? Mesmo que eu compare os membros contralaterais também. A questão do humor, lembrar sempre que a dor aguda dá aquela pessoa mais ansiosa, mais agitada, e a crônica é mais um quadro depressivo. Os fatores de melhora e de piora, o frio melhora, piora, calor, repouso, movimento, isso na condição de fisiatra a gente procura introduzir isso com mais profundidade, essas questões. E questão do tratamento prévio, né? Medicação, fez de fisioterapia, o que de fisioterapia e como de fisioterapia. Classicamente, fisioterapia. Já fiz ondas curtas, já fiz micro-ondas, já fiz TNE. Como que fez isso? Tração lombar, então, que era muito conhecido frequentemente no passado, mas já fiz tração, não serve, não resolve. Já fiz massagem, mas de que forma é que foi feito isso? O ultrassom é aquele ultrassom rapidinho, tipo, não a ultrassonografia, o ultrassom rapidinho de 3 minutos e 2 minutos, ou aquele ultrassom tipo benzedeira, benzeu. O ultrassom ligou o aparelho de ultrassom para fazer o tratamento, às vezes a gente ouve coisas do arco da velha, né? Que só faz o barulho, mas não liga o aparelho. Isso a gente pode discutir depois. Próximo, por favor. Na questão funcional, a hora que você faz do questionário dessa avaliação funcional, você já tem todo um pensamento voltado a quais estruturas. Então, eu estou pensando na cinesiologia a partir do momento que eu pergunto se ele tem dificuldade ou se ele faz os movimentos com padrões relativamente chaves. Pensar na cervical, na extensão de roupa, eu estou pensando já num NIR subjetivo ou num NIR modificado, vamos dizer assim, né? Se ele penteia o cabelo, se penteia até a parte de trás do cabelo, então, se faz essas atitudes, eu consigo fazer nos meus testes também movimentos semelhantes. Próximo, por favor. De antecedentes pessoais, lembrar dos quadros vasculares, dupla atividade, a questão da fibromialgia, que está cercando de maior conhecimento ultimamente. E tem vários outros aspectos, então, desses antecedentes pessoais que precisam ser relembrados. Na questão dos quadros reumáticos, que confundem muito, e havia aquela discussão, puxa, mas as provas de função reumática estão aqui, eu tenho uma prova de função reumática alterada, como é que isso não mostra, né? Antecedentes familiares também. Próximo, por favor. Dentro da anamnese ocupacional, para nós, médicos do trabalho, essa é uma questão assim, mais significativa. A questão do litígio com a empresa, se costuma dizer o seguinte, aquela empresa que tem litígio com seu funcionário, ou ao contrário, o funcionário em litígio com a empresa, aquele é um mau paciente em termos de resposta a tratamento, né? Então, quando tem essa discussão com a empresa, você já perdeu, eu costumo dizer, 50%. Lá no Sul está tendo uma experiência bastante significativa com o colega Roberto Ruiz, médico do trabalho, médico perito do INSS, e está fazendo um acordo com uma grande empresa, através do Ministério Público, com o termo de ajuste de conduta, com o TAC, mas a gente nota que esperamos não estar perdendo a guerra já nesse primeiro momento de imediato,
na questão de quando existe algum litígio com a empresa. Então, isso a gente toca muito a fundo no nosso questionário. Ele tem a questão do benefício do INSS, tem algumas realidades em termos do INSS, tem alguns desvios, né, do INSS, no sentido de que alguns segurados, alguns lá segurados, nossos pacientes, recebem mais quando estão parados. Isso a gente já sabe, já tem ciência que está sendo corrigido essa alteração, essa disfunção. Mas ainda é uma realidade presente em alguns locais de trabalho, e isso dificulta. Como é que eu, como médico perito do INSS, responsável pela reabilitação profissional do paciente, vou colocar o meu paciente de volta, vou colocar o meu segurado de volta, se parado ele ganha mais. Quem que vai querer voltar? Eu não quero. Se parado eu ganho 2, trabalhando eu ganho 1, eu vou ficar parado. Isso, então, não é uma coisa característica, né? A questão da jornada de trabalho, se faz pausa periódica, se é pausa periódica oficial, horas extras, quais dias da semana, e dentro de atividades específicas, quando você discrimina, né, e quando você detalha muito a anamnese ocupacional, você vai ver que tipo de movimento que ele está fazendo. Então, aqui você vai tendo a sua fotografia do seu ambiente de trabalho, da sua anatomia, da sua fisiologia. Então, essa discussão do pensamento do médico do trabalho, de conhecer aquele posto efetivo, isso é fundamental para nós, médicos do trabalho. Antigamente, né, se a gente brincava, é que o médico botava o seu jaleco e ficava abonando atestado. Isso é uma forma de brincar com nossos colegas de mais idade, né? Claro que isso não era uma realidade. Mas hoje a gente pontua de uma forma assim, muito clara, muito intensa, que médico do trabalho tem que estar junto no posto de trabalho. Quando se vai, enquanto peritos do INSS, às empresas, às instituições, a primeira coisa que eu quero falar, já telefonando anteriormente, claro, é com o médico do trabalho. Eu quero ver com ele o posto de trabalho. É com ele que eu quero conversar e, claro, o segurado, o paciente do nosso lado. E com o RH. Mas eu quero que ele, médico do trabalho, faça a interlocução comigo. Né? Então, essa discussão entre médicos do trabalho, que conhece o posto de trabalho, que ele sabe me dizer com mais frequência, com mais propriedade, que essa pessoa pode sair daqui e ir para lá. Ele conhece os postos de trabalho. Depois eu vou lá e vou conhecer, vou interagir com ele. Mas ele pode me dar essa opção. Não delegar isso para o pessoal do RH da empresa. Né? Eu vou pensar onde é que eu vou colocar essa pessoa que tem um quadro superior, uma tendinite, qualquer coisa. Cabe a nós, médicos do trabalho, discutirmos isso. Qual o posto de trabalho que nós vamos colocar? Próximo, por favor. Dentro da anamnese ocupacional, algumas questões da ergonomia são significativas. É um controle rígido de produção. Ele pode trabalhar fazendo 60 peças por hora, ou ele pode fazer 480 nas 8 horas. A ergonomia discute isso com bastante profundidade. Ele tem liberdade de sair do momento, ou aquela nória está naquela velocidade constante e ele não pode nem se virar para fazer alguma coisa. Né? Questão da produtividade, questão de meta, estresse, questão do peso. Então, eu tenho que conhecer o posto de trabalho. Se aquele peso, aquela lavanderia, naquele ferro de passar roupa, aquela lavanderia tem que ter 2,5 kg, então eu não posso passar roupa com 1 quilo. O ferro pesa 2,5 kg. O forno é naquela temperatura de 1000 graus. Então, eu tenho que encontrar opções ergonômicas para corrigir essa situação. Temperatura ambiente, é muito clássico a discussão de ar-condicionado que são, infelizmente, colocados embaixo, em alguns ar-condicionados mais antigos, onde, por exemplo, as pessoas que estavam de perna de fora, normalmente mais as meninas, as moças, então estavam de saia, então aí o comprometimento maior. E ela pensava, puxa, aqui está muito frio, e o colega do lado, ou do outro lado, no lado oposto, dizia, mas está quente aqui no meu ambiente de trabalho. Então, essa organização do trabalho, inclusive física, tem que ser pensada enquanto se pensa em diagnóstico clínico. Pode passar. Na anamnese laboral específica, pode passar, isso a gente faz. Então, no exame físico, que seria o principal daqui, né? Como é que ele se desloca até o consultório, o balanceio, isso eu já vi antes de entrar, né? A gente lembra muito também do professor Fernando Buccolini, que o médico fisiatra do SESI, né? Ele já nos brindava muito com essas orientações de exame físico, ele colocava as pessoas no corredor, as pessoas caminhavam ao longo do corredor, nós médicos ficávamos dentro de uma sala e, a partir daquela audição, que você não estava vendo o paciente parava 1 metro atrás da porta, ele perguntava, doutor, qual é o diagnóstico dessa pessoa aqui? E você tem que saber o diagnóstico. Ali era um pouco mais fácil, que eram amputados. Mas qual era o problema? Era uma prótese alta que estava fazendo barulho, ele estava usando uma bengala, ele estava usando uma ponteira com borracha, sem borracha, era de metal, estava fazendo mais barulho, era o toque de calcanhar, era o toque de pé, porque a prótese estava estragada.
Então, a audição, né, o Moacir Scliar fala muito isso também, a questão da audição para o médico tem que ser significativo. Se agora a visão para nós está muito significativa, a audição também não pode ser esquecida. Então, na frequência geral dos movimentos, manobras, isso é muito falado, o Hudson fala muito, né, que uma manobra dolorosa me dá aumento da frequência cardíaca, mas lembrar que na questão do INSS, se você fazer uma manobra dolorosa, né, caem de pau em cima da gente. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, às vezes, com o que você faz. A questão da postura da cifose, uma cifose mais anterior, está impactando alguma estrutura de ombro se eu tenho uma cifose mais anterior. A questão do trofismo, da sudorese, do edema. Próximo, por favor. No exame neurológico, então, lembrar da questão da marcha, da sensibilidade, força muscular, a questão da subjetividade do dinamômetro e a coordenação motora de membros superiores. Aqui na questão da coordenação motora, o bancário tem uma queixa muito frequente, ele perde um pouco da destreza, muito comum ele nos dizer que passou ao longo do tempo, ele já não tem mais assinatura como era antes. Então, essa discussão da coordenação passa um pouco pela destreza em fazer alguns desenhos ou mesmo a sua assinatura. A anatomia tem que ser lembrada dos reflexos, a gente vai ver isso na próxima. Dos monofilamentos de Siemens-Weinstein, tem um grupo pequeno de 5 filamentos, eu utilizei esse instrumento aqui, mas o protocolo maior tem 25 filamentos, então tem mensurações intermediárias aqui para poder verificar melhor a sensibilidade. No teste de discriminação 2 pontos, tem 2 discriminator, tem 2 lâminas também com essas pontas finas de disco, que até 5 a 6 milímetros é considerado normal, a partir disso é considerado patológico. E você pode fazer de uma forma estática ou de uma forma dinâmica. Próximo. Dentro dos testes clínicos, aqui é uma diferença significativa. Quando você faz o teste de Froment para pegar o polegar e o indicador, você lembra que o mediano ele faz a flexão da interfalangiana do polegar. Então, se você for pegar em pinça, você está utilizando o mediano. Se você pega mais na adução, você está pegando mais o ulnar. Então, isso é significativo qual nervo que você está utilizando. Quando você faz o teste clínico, se o paciente pega assim ou se ele pega assim, né? E o mecanismo de pinça, lembrar então que tem o mediano, ulnar e o radial. Quando você faz a extensão, nessa posição aqui, o extensor é o radial, mediano está pegando o polegar e o indicador está sendo pelo ulnar na abdução do indicador. O teste de Filkenstein, que é clássico quando se faz o Dickervan, mas eu tenho uma certa preocupação com esse teste de Filkenstein, porque se nós mesmos, nesse momento, que não estamos aparentemente num quadro doloroso nesse processo de punho, se eu pegar o meu punho e fizer uma intensidade mais forçada, forçando em desvio ulnar, eu vou sentir dor. Então, é um teste que tem que ter uma certa sensibilidade também para verificar o quanto que está de sensível. Se nós mesmos fizermos isso com uma intensidade maior, eu vou sentir dor também no punho. E o vibrador, que classicamente tem que ser o de 256 para sensibilidade profunda, um pouco diferente da questão do vibrador de 1024 para audição. Próximo, por favor. Os testes clínicos na continuação, então, a dígito-percussão, ou sinal de Tinel, tanto na percussão de punho quanto de cotovelo, o Fallen, o invertido e o modificado, nós vamos ver isso, teste de compressão carpal, as dimensões do punho, lembrar que um punho mais quadrado, através da mensuração do paquímetro, nos dá uma suspeita de túnel do carpo, os testes clássicos de Cohen-Demille, nós vamos ver isso para cotovelo, Irrigation para bursite, que isoladamente a bursite a gente percebe que não é um quadro significativo. Você raramente vê uma bursite isolada, né? Sempre está acompanhando o processo inflamatório tendinoso. Teste de NIR para impacto, nós vamos comentar um pouquinho do teste de NIR também, e tem os outros testes que a gente já vai comentar para frente também. Agora, a questão da sensibilidade e da especificidade do teste, isso a gente não pode esquecer. Quando se faz um teste, tem que verificar o que é dito na literatura, o que está dando em termos de meta-análise para esses testes. Aqui foi uma meta-análise com 75 pacientes com túnel do carpo, dos quais dos 60 sintomas clássicos, dos 75, então eu tenho 80% de sensitividade. E nesse padrão aqui, dos 10 que não tinham túnel do carpo, um tinha um sintoma doloroso clássico, então a especificidade dele é 90%. Mas alguns outros testes de meta-análise já não dão mais um percentual tão alto, nem de sensitividade, nem de especificidade. Então, procurar lembrar isso quando se faz um teste denominado clássico, para ver se efetivamente a sensibilidade e a especificidade estão de acordo. Próximo, por favor. Então, em termos de coluna cervical, na análise física, lembrar sempre então da palpação óssea, o colega já nos deu a avaliação das estruturas, a palpação de partes moles, o supraespinhoso aqui é bastante significativo, o deltoide também, exame motor da coluna cervical,
graus de mobilidade, teste de tração e teste de compreensão. Próximo, por favor. Então, lembrar das raízes, né, que é um exemplo da C5, mas de todas as raízes. Existem quadros bastante clássicos, que às vezes, se a gente esquecer, pega na gaveta e vai dar uma olhadinha, porque isso é uma necessidade. Próximo, por favor. Volta ao anterior, então, por favor. Só relembrar, então, que tem alguns, na amplitude do movimento, lembrar que, como tudo com o desenvolvimento da idade, nós temos a questão, então, da diminuição da minha amplitude articular. Se, num momento mais anterior da minha faixa etária, eu consigo colocar o queixo no peito com muita facilidade, e ainda nessa fase adulta eu consigo colocar com facilidade, o reverso não é tão verdadeiro mais. Então, a minha extensão já não é mais tão a extensão dos meus 18 anos de idade. Os meus movimentos de lateralidade, tal qual no exército se fazia, olha para um lado, olha para o outro, era 90 graus ou até um pouco mais do que 90 graus, passou dos 40, 50, a minha realidade já não é mais isso, né? Existem as contrações musculares, então já há uma diminuição compatível com a faixa etária, e isso não pode esquecer que existe esse grau de degeneração normal. Próximo. Na questão das estruturas de ombro, tanto na inspeção estática, palpação, estrutura das mobilidades, e todas as mobilidades conjugadas, obrigado, todas as mobilidades conjugadas no sentido dessa movimentação da abdução-rotação, coisa que eu já perguntei lá na minha anamnese. Quais são os movimentos na sua casa que você faz? Eu faço assim, eu faço assado, eu levanto o ombro, eu penduro roupa, eu escovo o cabelo, eu penteio o cabelo. Então, aqui, eu tenho que ter um exame semelhante, pelo menos. Se lá eu conseguir pentear o cabelo e colocar a minha mão para trás, eu consigo fazer esse mesmo teste. Se naquele momento lá anterior eu perguntava se o sutiã era abotoado por trás e conseguia fazer a minha rotação, eu tenho que conseguir fazer agora também. Então, tem situações que você indaga lá e meio que confirma, ou vem tentar confirmar nesse momento do exame. Em termos de palpação óssea também de cotovelo, nervo ulnar, pronadores do antebraço, quando a mão do médico coloca, né, sobre o braço do nosso paciente, lembrar aquele quarteto do polegar, indicador, terceiro e quarto dedo, quais são os grupos, quais são as estruturas musculares que estão envolvidas. E o chumaço triplo, quando eu faço irradiação dos extensores também. Né? Então, isso é a anatomia que, quando se esquece, pega na cola dentro da gaveta. Nos testes, então, musculares de cotovelo também, lembrar a correlação das raízes nervosas com o nervo que está sendo envolvido, para que a gente possa saber, então, que a existência das duplas compressões. E essa é uma coisa que a gente fala brincando que não pode comer bola, né? Eu não posso pensar no túnel do carpo sem esquecer completamente uma compressão de raiz também na cervical. Então, a dupla compressão existe, ela tem que ser relembrada constantemente. E lembrar, então, da mobilidade que eu tenho, qual é a mobilidade normal e qual é a minha mobilidade dentro da minha faixa etária daquele paciente que eu estou avaliando. Na epicondilite lateral, lembrar que tem a utilização, uma relativa fraqueza, né? A questão da pega é bastante significativa. Lembrar que aqui não é o tenista, eu se peguei na minha vida de fisiatra 5 tenistas com epicondilite foi muito, né? Agora, o que a gente pega é tenista de final de semana, ou tenista que está eventualmente começando. Eu já peguei vários tenistas, entre aspas, com epicondilite. Eu não sei como é que é a experiência de vocês, mas em tenistas profissionais, a minha quantidade de epicondilite é muito, muito, muito baixa. Então, esses movimentos de pronação com utilização de força, né, são os movimentos que mais, quando se vai fazer, inclusive, a avaliação do teste clínico. Próximo. Os testes de Coase e de Mil, tem vários testes, tem teste da cadeira, tem vários testes que você tenta fazer, então, a extensão, quer seja nessa posição fazendo uma contra-resistência, ou aqui você forçando em flexão, com compressão do epicôndilo, você vai ter dor, então, nessas estruturas lateralizadas, quer seja no epicôndilo especificamente, ou um pouco mais acima no tendão. Tem vários testes que simulam essa situação. De supinação contra resistência, de pronação contra resistência, tem vários testes. Próximo. Na questão do punho, que é onde nós temos um carinho especial em função do nosso trabalho de túnel do carpo, lembrar, então, da inspeção estática, da postura, eventualmente desvio de deformidade, palpação de partes moles, lembrar das estruturas da tabaqueira anatômica, tanto do escafoide, na sua área do epicôndilo, a palpação facilitada, então, pelo desvio ulnar. Próximo. Os compartimentos extensores, que o colega já nos falou que o quarto é significativo,
e o primeiro também, mas lembrar de toda essa estrutura anatômica que a ultrassonografia nos permite dar uma visualização um pouco melhor, né? Nos dá uma diferenciação dessa situação. Próximo. Nas esculturas de Rodin, onde a gente tem uma maior necessidade de um rigor mais anatômico e uma percepção mais da fisiologia. Próximo. Nessa discussão, então, no túnel do carpo que nós realizamos defendemos a tese em 2004, nós verificamos como é que era a repetitividade e movimentos de punho em trabalhadoras domésticas, né? Em nossas, lá no Sul se chama de empregada doméstica, não sei se aqui no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, é chamado também de empregada doméstica. Mas essas nossas colaboradoras, né, mesmo que seja na nossa casa, tinham várias sintomatologias de punho, e aí nós fomos procurar detectar qual é a incidência, e na literatura nos mostra que é de 1 para 20 nas mulheres, na 4ª, 5ª década de vida. Na população em geral, pode ser em 1%, podendo chegar a 15% em algumas populações, em alguns centros de tratamento específico, de patologias ocupacionais específicas. Próximo. O túnel do carpo também com as suas causas ocupacionais na empresa, uma empresa, 2 empresas, uma terceira empresa, ou um lazer aqui, que seria um terceiro local de trabalho, movimentos clássicos de repetição, flexo-extensão, desvios laterais, não esquecer da vibração, quer seja de vibração de punho, alguma britadeira, quer seja vibração de corpo inteiro, ônibus, sentado ou de pé. Compressão mecânica de base de mão, que isso, pelo menos, já nas indústrias um pouco mais modernas, esse martelo de punho já não é mais usado, né? Antigamente era um martelo de punho para colocar a borracha em geladeira, várias situações que machucavam muito o punho. Lembrar de causas não ocupacionais traumáticas, diminuição congênita do canal, tumor, inflexão, inflamação. Lembrar da diabetes, que existe um edema generalizado. Lembrar da gravidez, né? Então, são situações de causas não ocupacionais que precisam também ser relembradas. A questão anatômica, nosso colega Alceu já comentou, 1º, 2º, 3º, face do 4º dedo, e aqui região posterior. Próximo. Os testes clássicos, né? Fallen invertido, Fallen modificado. A questão do teste de Fallen, quando se faz, então, o teste de Fallen clássico de flexão, lembrar que essa estrutura tem que dar irradiação daquela sensibilidade especificamente no território do nervo ulnar. E quando você precisa sair da questão, como a gente conversou, da convergência e da divergência, você vai e pergunta, quando você faz esse movimento, está adormecendo o 5º dedo? Então, você precisa ter certeza que não está adormecendo o 5º dedo. Ou, se está adormecendo o 5º dedo, pode ser uma variação anatômica, não necessariamente alguma irregularidade do teu exame físico. Então, procurar pegar os dados que possam descaracterizar o falho, o invertido e o modificado. Tem vários modificados, mas é quando você faz a flexão de punho, compreensão dos 3 primeiros dedos com força. E quando você faz a força entre os dedos, você sabe que aumenta a pressão intracarpal. Ou dessa forma mais característica, quando você precisa pressionar alguma coisa, colocar em forma de pinça, fazer algum aperto, ou eventualmente até o nosso clássicozinho mouse, onde você faz só o clique com o seu indicador, ou mantém ele apertado e você faz o movimento de mouse. Essa pequena contração estática prolongada do indicador me causa aumento da pressão intracarpal. Isso a gente não pode esquecer também. Próximo, por favor. Em termos de discriminação de 2 pontos, estático e dinâmico, você pode usar, então, aqui um clips, né? Ou você usa o discriminator também. Os monofilamentos. Monofilamento é classicamente conhecido como crina de cavalo, né? São monofilamentos finos que você aperta sobre o dedo a polpa digital e vai verificar se ele dobra. Se ele dobra, essa pessoa está sentindo. Também é uma discriminação superficial. O vibrador de 256. A compressão carpal de Durkheim pode ser manual ou mecânica. Você pode apertar com o teu polegar o punho do paciente. E você mantém ali de 30 segundos a 1 minuto e verifica se dá alguma sintomatologia que relembre a compressão do mediano que você está fazendo. Numa compressão, por exemplo, mecânica, você pode pegar o próprio inflado com o teu aparelho de pressão e ele deixa numa pressão de 150 milímetros e deixa ali aproximadamente 30 segundos a 1 minuto. O Fallen clássico é 1 minuto, você pode deixar um pouco menos. Na dimensão do punho, então, saber que classicamente um punho mais quadrado, né, ele me lembra uma tendência maior ao túnel do carpo, e o flick sign, que é o clássico, né, de chacoalhar
a mão de noite. Próximo, por favor. Na questão, então, das mãos e dos dedos, lembrar da inspeção estática, inspeção dinâmica, amplitude articular, oponência, e aqui a oponência é a nossa referência enquanto seres humanos, né? Nós fazemos isso, os outros animais não fazem oponência, né? A palpação, então, pensar no Dupuytren, Barão, em 83, na França, frequentemente acomete as mulheres de 40 e 60 anos e mais acometidos o ulnar e o dedo médio. Então, novamente, relembrar a questão do mecanismo da pinça, do mediano, do ulnar e do radial, é significativo para você tentar um diagnóstico diferencial, o próximo, e a manobra de Froment, positiva, quando você consegue tirar, então, o papel da mão do paciente. Então, verificar se realmente você está examinando o nervo mediano, que é com a ponta do dedo, ou com o ulnar, que você tem a polpa interpolpa. Se você tem a polpa, você está pegando no ulnar. Se você está pegando ponta de dedo especificamente, você está pegando o nervo mediano, que faz a flexão da interfalangina distal. Próximo. Uma outra questão do quadro clínico, nós estamos quase encerrando já a questão da fibromialgia, lembrar então que existem as dores musculares generalizadas. Essas são clássicas, essas são relativamente fáceis de detectar. Tem uma discussão muito grande, como é que eu consigo fazer uma pressão digital com 4 kg de força, como é preconizado? Então, tem alguns instrumentos, instrumentos americanos, que você faz a pressão, então, com um mini dinamômetro, né, que você faz a pressão e verifica que está pressionando com 4 kg de força. Mas essa pressão, então, é uma questão também, novamente, subjetiva. Às vezes o paciente não consegue nem sentir a pressão do teu dedo, quanto mais você faz a pressão maior em cima daquele ponto doloroso. Os pontos clássicos. Quando se fala em fibromialgia, lembrar dos outros características clínicas. Isso aqui é mais ou menos fácil, a gente toca isso com muita frequência. Agora, perguntar das anormalidades do sono, perguntar da questão da fadiga, esforços físicos, cansaço, artralgia, o quadro da bexiga e do intestino, alterações sexuais, às vezes as coisas ficam um pouco esquecidas, né? Então, tem que lembrar que tem esse viés da questão da fibromialgia. Próximo. Os 11 dos 18 pontos dolorosos, bilaterais, são clássicos. Próximo. A questão aqui da zona reflexa, né, e dores em outros locais. Quando você tem, eventualmente, um trigger point numa região mais superior, região de coluna cervical ou lombar baixa, pensar que tem uma irradiação. Então, não é exatamente naquele ponto da dor que você está apertando que você vai conseguir encontrar uma resposta álgica naquele teu local de compressão. Quer seja, então, de membros superiores, quer seja de membros inferiores, você tem, então, esse padrão de irradiação, esse padrão de zona reflexa a essa compressão. Isso aqui a gente não consegue gravar, tem que ter uma colinha guardada embaixo da gaveta para lembrar onde é que você está pressionando e qual é o caminho da radiação. Próximo. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês, até para a gente poder discutir ao longo da mesa, se for o caso, é o que vai nos tornar um pouco mais sensíveis e refinados com a questão da nossa visibilidade. Como é que nós vamos tornar mais visível aquilo que muitas das vezes a gente não consegue tornar essa visibilidade? É a audição que nós temos que tentar escutar melhor o nosso paciente, escutar melhor as queixas do nosso paciente. É a nossa visão que vai ter que encontrar respostas ao que o paciente nos diz, ao que o segurado nos informa. E de que forma, então, esses sinais e sintomas, que são muito pouco visíveis, não são muito claros, nem como forma de expressão do paciente e nem como muito forma de compreensão de como eu consigo transformar essas queixas do paciente em critérios para diagnóstico clínico. Isso é que nós precisamos incrementar. Acho que é o último. Agradecer novamente à comissão organizadora, aqui a nossa ponte de Florianópolis.